Vamos estudar as proposições lógicas. Então, aqui eu resumi, pessoal, com os conceitos. Eu peguei os vários conceitos de proposição e resumi nesse quadrinho aqui. Então, qual foi o melhor conceito que eu achei para a proposição lógica? Eu dividi em 3 sentenças. Uma proposição, ela tem que ser uma sentença com palavras ou símbolos, isso é muito importante. Pode ser uma sentença escrita ou com símbolos e números matemáticos, certo? Ela tem que ser declarativa, né? Afirmativa, que expressa um pensamento com sentido completo. Então, ela é uma sentença declarativa com sentido completo. Só precisar dessas 3 palavras. Ela é qualificada em verdadeiro ou falso, ou seja, lembra aquela questão dos valores lógicos, ou é valor verdadeiro ou é falso. Nunca pode ser os dois ao mesmo tempo, certo? Lembra ali dos princípios que a gente viu, né? A questão do princípio da não contradição. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E tem que ter a presença de verbo, ó, isso é muito importante. Só que a questão da presença do verbo, ela não define em si a proposição. Por quê? Porque a gente vai ver situações em sentenças que tem verbo, só que elas não são proposição. Tá certo? Então a gente tem que ver essas 3 situações simultaneamente. Elas têm que ocorrer ao mesmo tempo. Não pode ser uma ou outra, não. Tem que ser as 3 ao mesmo tempo. Tranquilo? A questão do valor lógico eu já falei a vocês. Só existem 2 valores lógicos na lógica bivalente, verdadeiro e falso. Não há um terceiro valor. Ou seja, mais ou menos verdadeiro, mais ou menos falso. Aqui também, ó, pega o princípio do terceiro excluído. Lembra que a gente estudou na aula passada? Então nada fora do comum. Tranquilo? Aí aqui vamos ver alguns exemplos que eu trouxe, ó. Alguns exemplos de proposição. Recife é a capital de Pernambuco. Então, para quem é aqui de Pernambuco, né, quem mora aqui na região, sabe que Recife realmente é a capital de Pernambuco. Ou seja, aqui eu tenho uma sentença declarativa, ela está declarando algo, né, que a gente vê aí. Tem a presença do verbo, que é o verbo o verbo é. E ela é qualificada como verdadeira. Então eu tenho aquelas 3 situações. É declarativa, aqui ó. Ela é uma sentença declarativa com sentido completo. Admite verdadeiro ou falso, no caso aí é verdadeiro. E tem a presença de verbo. Ocorreu as 3 situações, é uma proposição. Essa aqui, ó, símbolos. Esse E aí, esse Ezinho aqui, ele é um número de Euler. Ele é um número irracional, né? Que vale aproximadamente 2,7172, né? É aproximadamente esse valor aí. Aqui eu tenho um número de Euler elevado a π elevado a 2. Então isso aqui é matemática, tá certo? Matemática pura. Isso aqui é a mesma coisa que o número de Euler elevado a 2 vezes π. Então aqui está usando matematicamente, isso aqui é uma propriedade que a gente tem, que é a potência de potência. Né? A gente estuda isso em matemática básica. Então potência de potência, quando eu tiver 2 potências, uma sobre a outra, né? Uma potência e outra potência, como é aqui o caso, ó, o E está elevado a π, o número de Euler, e ao mesmo tempo está elevado a 2. Então é só multiplicar, pessoal. Toda vez que ocorrer essa situação, eu multiplico os expoentes. Então isso aqui é uma sentença declarativa, está declarando alguma coisa? Tá declarando que essa situação é igual a essa aqui. Então essa situação é igual a essa. Tá declarando algo? Tá. Só que tá declarando através de símbolos, tá bom? Tem a presença de verbo? Tem. Quando eu digo que é igual, ó, o é o verbo. Eu digo que essa situação é igual a essa. Então, o é o verbo que está aí. Ele só não está implícito, né? Ele não está, no caso, explícito, ele está implícito, tá bom? E essa sentença ela pode ser qualificada como verdadeira, como eu acabei de explicar. Matematicamente falando, ela está correta, tá certo? Tranquilo? Vamos para esse terceiro exemplo. A Terra é plana. Opa, vamos lá. Sentença declarativa. Ela está declarando algo com sentido completo? Tá. Se eu disser a Terra é plana, você vai entender o que eu quis dizer. Ela tem sentido. E ela está declarando algo. Tem a presença de verbo, que é o verbo e. Aí a gente vai dizer, professor, só pode ser o verbo não pode ser outro verbo, não? Pode, pessoal, porque eu trouxe proposições mais simples possíveis. Mas pode ser qualquer verbo que vocês imaginar. Pode ser João corre muito rápido. João ama sua esposa. Pode ser qualquer verbo, tá bom? Vamos lá. E ela é qualificada como falso, porque a gente sabe que a Terra não é plana, né, pessoal? Algumas pessoas aí acreditam que a Terra é plana, alguns, né, alienados, mas a Terra não é plana. A gente sabe disso, né? Cientificamente comprovado. Vamos lá. E o exemplo 4 é seno de π é igual a 1. Aí aqui requeria um conhecimento matemático na área de trigonometria, né? Enquanto aqui foi matemática básica, aqui é trigonometria, pessoal. Muita gente odeia trigonometria, né? Em breve eu vou até estar gravando aí um curso de trigonometria básica para concursos também, que é muito importante vocês saberem isso, porque a trigonometria, ela não é só usada na matemática, ela vai ser usada muito na física, né? Então se você está estudando carreiras militares, com certeza você tem que saber trigonometria, porque vai cair física também, né? Então é muito importante. Então vamos lá. Seno de π é igual a 1. É uma sentença declarativa? É, só que eu estou usando símbolos. Tem verbo? Tem. Quando eu digo que é igual a 1, o é o verbo. E ela é qualificada como falsa.